Olá, seja bem-vindo ao Café com Cameli. Eu sou o Cameli. Estamos começando hoje o quarto episódio do Café com Cameli. Hoje, dia 4 de abril de 2024, e vou falar sobre comunicação, mas como se comunicar bem para você ter sucesso na sua carreira. Vamos falar sobre a importância da comunicação. Isso aqui que a gente está fazendo agora. Né? E por que estamos fazendo agora? Não somente eu estou fazendo agora. Daqui a pouco você vai ver, vai saber, vai aprender os elementos da comunicação. Para que haja uma comunicação, não pode haver somente alguém aqui falando, tem que ter também alguém ouvindo aí do outro lado. E se alguém pode ser alguém que está ao vivo, ou pode ser alguém que de repente está assistindo esse vídeo depois. Então a gente vai falar hoje sobre comunicação. Incrível que por que eu trouxe esse tema de comunicação. Vários treinamentos que eu ministro, a gente sempre faz algumas dinâmicas nesses treinamentos, e uma das dinâmicas é para o pessoal que está envolvido ali, o pessoal da empresa, ou os grupos participantes, para eles identificarem quais são as habilidades ou as competências que geram a maior quantidade de problemas nas organizações. Aonde que eles têm mais problema? E a habilidade, né, que sempre está ali, que sempre está em primeiro lugar, é a comunicação. As pessoas têm muito problema de comunicação na empresa. Obviamente, não somente na empresa, as pessoas têm muito problema de comunicação de uma maneira geral, porque a verdade é que a gente não aprende a se comunicar. A gente acha que aprendendo a falar, a gente já está se comunicando. E isso não é uma verdade. Deixa eu dar... Boa, ok, pronto. De vez em quando eu estou aqui operando também todo o sistema. Então, estamos aqui de volta. Então, comunicação. Agora, só que antes da gente entrar no assunto de hoje, antes de falar sobre comunicação, a gente vai falar, eu vou falar aqui para você as notícias de hoje, as notícias boas de hoje. Então, primeira notícia boa de hoje: cão-herói protege tutor de frio e coiotes por 2 noites após cair numa vala. Um homem cai em uma vala e estava muito frio, e o cachorro ficou protegendo o homem, e também era um lugar que tinha coiotes, tinha outros animais, e o cachorro não deixou que ninguém chegasse lá. Realmente o cachorro, ele tem esse instinto protetor da gente, é incrível. Máquina poderosa de ressonância mostra cérebro com 10 vezes mais precisão. Maravilhoso, até porque semana que vem eu vou ter uma prova de neuroanatomia. Então é importante, eu vou até deixar essa notícia, eu vou deixar até a notícia separada para entender melhor um pouco aqui e ver as imagens. A imagem realmente, imagens muito nítidas que você consegue agora ter do seu cérebro, porque isso é importante, porque com essas imagens mais nítidas podem ser detectados alguns pontos de lesão ou, de repente, até alguma doença, algum tumor, no início, bem no início. Então, isso também é muito importante. Parabéns aqui para os cientistas que inventaram essa máquina. E a última notícia boa de hoje: chá verde ajuda a reduzir demência e melhorar a saúde do fígado, diz uma pesquisa. Exatamente, além dos benefícios que todo mundo já conhece do chá verde, né, que é antioxidante, que faz bem para o sistema digestivo, um estudo de cientistas da Universidade de Leeds e Newcastle fizeram uma pesquisa e constataram que beber chá verde pode melhorar a saúde do cérebro e ajudar a diminuir o risco de demência e doenças cardíacas. Olha, eu não sei você, mas eu hoje já tô passando ali no mercado e vou começar a colocar chá verde na minha rotina. Eu confesso que eu não tenho o hábito de beber chá verde, mas a partir de hoje, chá verde, eu te amo. É chá verde, chá verde, chá verde. Então essas foram as 3 notícias positivas do dia de hoje. Se você... aconselho você, eu falo, se você quer ver notícia ruim, não fique vendo aí notícia ruim, principalmente notícias que você não tem como agir e que não vai te levar a nada. Vai fazer apenas você se preocupar. Se você quer saber mais sobre o que eu estou falando,
assista o primeiro episódio do Café com Cameli, em que eu falo sobre como você ser feliz no mundo atual. E uma das coisas que eu falo ali é que você não deve ficar se preocupando com coisas que você não tem controle. E uma das coisas que geralmente a gente não tem controle, é esse monte de notícias ruins que a gente é bombardeado todo dia. Então não tem muito motivo para você ficar vendo esse monte de notícias vão agregar, apenas vão fazer que você se preocupe, acabe se estressando e você não tem controle nenhum. Então, sinceramente, não interessa para mim o que os caras lá do Supremo estão fazendo. Não me interessa ficar vendo se a economia está indo para cima hoje, está indo para baixo, tá indo. Me interessa eu já tive momentos de algumas empresas que eu tive que a economia estava excelente e a minha empresa estava uma porcaria. E eu já tive momentos também que estava uma recessão e pessoal sem emprego e estava uma coisa terrível e eu estava bem, eu estava super bem empregado, eu ganhando bem, sobrando dinheiro, entendeu? Então não fica prestando atenção nisso, haja onde você consegue agir, haja aí na sua vida que você vai ver a diferença, ok? Gente, vamos começar a falar então sobre comunicação. Deixa eu colocar aqui a minha tela. Pronto. Vamos falar sobre comunicação, que é o assunto de hoje. E principalmente por que você precisa ter uma boa comunicação para ter sucesso na sua carreira. Você já deve ter conhecido pessoas que se comunicam muito bem. Existem pessoas que elas têm uma habilidade para se comunicar. É interessante deixar claro que essa habilidade, novamente, assim como a liderança, essa habilidade pode ter alguns fatores inatos, ou seja, a pessoa já nasce com essas habilidades, com algumas habilidades, mas a maior parte das habilidades de comunicação, se não todas, são treináveis e você pode melhorar. Então, você pode ter, de repente, aquela pessoa aí que você conhece que tem uma voz muito bonita. Aquela pessoa que fala assim desse jeito. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? 98 FM, a sua rádio. Hoje apresentando aqui o Café com Cameli. Então, você pode ter aquela pessoa que naturalmente tem essa voz mais impostada. O ser humano, por alguma razão, ele tem uma atração por vozes mais grossas, talvez porque uma voz mais grossa, ela demonstre, não sei, força, existe uma... Eu já estudei até um pouco, já li alguma coisa sobre isso, mas sinceramente não me recordo agora, mas é algo do nosso processo evolutivo. Então o ser humano, naturalmente, ele tem uma atração por uma voz mais grossa, tanto de homem quanto de mulher. Então, você deve com certeza se lembrar aí do Cid Moreira, domingo, no Fantástico, né? Ele tinha aquela voz desse jeito, ainda mais quando falava da Bíblia, né? Bem-aventurados e tal. Então, você lembra da voz do Cid Moreira. Agora, se você for aí se lembrar também de alguma radialista que você gosta, uma radialista mulher, geralmente também as radialistas, as femininas, também têm uma voz um pouco mais grossa do que o normal. Dificilmente você vai encontrar uma radialista, de repente não alguém que faça um programa de rádio, né, mas uma radialista que não tenha uma voz um pouco mais grossa. Aquela voz não estou falando aqui que chega a ser uma voz masculinizada, não é isso, mas uma voz bonita e mais grossa. Mas Emerson, eu não tenho essa voz mais grossa, eu não tenho isso. Então, a gente vai falar um pouco disso também, vai falar de várias características da comunicação que você pode melhorar. E por que a comunicação ela é fundamental para você desenvolver a sua carreira, para você ter uma carreira melhor, né? Para você ter mais sucesso na carreira, que afinal é o assunto aqui de hoje.
Primeiro, para você estabelecer bons relacionamentos profissionais. Então, pode parecer até simples demais o que eu vou falar, mas se você quer ter uma carreira de sucesso, você precisa estabelecer bons relacionamentos, você precisa se relacionar com clientes-chave, você precisa se relacionar com pessoas, com colegas importantes. Importante, não estou querendo dizer aqui que é mais importante porque tem um cargo maior que você, mas com pessoas-chave que possam ajudar você a desenvolver melhor o seu trabalho. Você precisa fazer o tão falado networking, ok? Por que o networking? Porque muitas vezes você vai conhecer pessoas que vão ser importantes para algum projeto que você vai desempenhar. Mas pensa o seguinte, não só você vai ser importante, como a pessoa vai ser importante para você, como você também vai ser importante para a pessoa. Então a questão aqui não é você conhecer pessoas só por interesse, não é isso. É você sim conhecer pessoas para você fazer uma rede de contatos. Então, estabelecer uma comunicação é importante, uma boa comunicação é importante para você crescer na sua carreira, certo? Então você precisa se comunicar, você precisa ir lá conversar com as pessoas. E quanto mais clara for a sua comunicação, mais fácil será a sua conexão. Uma boa comunicação também facilita a colaboração dentro da equipe. Como assim a colaboração? Você imagina que você está trabalhando em uma equipe, você talvez trabalhe em equipe, ou já desenvolveu algum projeto, e vocês, obviamente, precisam se comunicar. Então, se a comunicação de vocês é uma comunicação que flui, uma comunicação assertiva, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, sobre assertividade, obviamente a colaboração vai ser mais fácil. As pessoas não terão dúvidas do que é feito. Quando alguém da equipe fala alguma coisa, olha, eu preciso que você vá lá, pegue essa garrafa e traga a garrafa para mim. É uma coisa. Agora, eu preciso que você vá lá agora, pegue essa garrafa com cuidado, porque ela é lisa, e traga essa garrafa para mim em até 15 minutos. Olha só. Foi um outro tipo de comunicação. Percebe que foi uma comunicação mais clara, que não deixa dúvidas do que é para fazer? Então, o grande problema é que, na maior parte do tempo, a gente se comunica de uma maneira que gera muitas dúvidas. Então, a comunicação facilita a colaboração. Uma outra característica, vamos dizer, ou uma outra característica que é fundamental, né, para o sucesso na carreira, que envolve a comunicação, é porque ela acaba melhorando a produtividade das equipes. Então, essa aqui é relacionada ao item anterior. Se você trabalha em uma equipe que as coisas fluem, né, de uma maneira melhor, as pessoas se comunicam bem, você não precisa ficar explicando muitas vezes para a pessoa o que tem que fazer, ou mesmo que você tenha que explicar algumas vezes, as pessoas vão se entender e não vai haver retrabalho. Poxa, mas você falou que era desse jeito, eu achei que era do outro. Se isso está acontecendo ou acontece muito na sua equipe, está tendo problema de comunicação. Tem problema de comunicação. Então, isso diminui, isso piora muito a produtividade. Por quê? Porque as pessoas vão ter que refazer os trabalhos. E refazer os trabalhos porque o trabalho ou a tarefa não foi passada da maneira como deveria ser, ou a pessoa não recebeu, quem estava recebendo a tarefa não recebeu, não entendeu que deveria ser daquela maneira, houve algum ruído em algum momento. E já vamos falar sobre o que é ruído. Tá? Então, outro fator importante é que uma boa comunicação torna você e a sua equipe mais produtivo. E, finalmente, mas não acaba por aqui, existem várias outras, mas eu quis trazer as principais, né, que eu encontrei, que geralmente eu falo nos treinamentos que eu ministro sobre comunicação, que é uma boa comunicação facilita a liderança. Se você
assistiu ao episódio, acho que foi o episódio passado, isso foi o episódio passado, que eu falo sobre liderança, eu disse que uma das habilidades que o líder precisa ter é saber se comunicar bem com a sua equipe. Saber se comunicar da maneira correta, saber se comunicar no momento correto. Ele precisa saber se comunicar de uma maneira diferenciada com cada membro da sua equipe, de acordo com o perfil das pessoas. Ok? Então, a comunicação também melhora a liderança. Eu acho que só por esses itens que eu citei aqui já dá para ficar bem claro para você que a comunicação é muito importante para a sua carreira. Seja você um líder, seja você não um líder, um membro de equipe, seja qual for a carreira que você está, é muito importante você aprender a se comunicar, ok? E ter uma comunicação mais assertiva. O que é uma comunicação mais assertiva? As pessoas às vezes acham que comunicação assertiva é aquela comunicação que você fala o que é certo. Não, não é isso. Uma comunicação assertiva é aquela comunicação que você fala o que tem que ser falado, sem ficar enrolando, sem rodeios, mas respeitando o outro. Então, uma comunicação assertiva não é você falar aquilo que vem na sua cabeça. A pessoa chega para trabalhar com uma roupa que está meio estranha, desculpa, que está meio estranha, e você fala, nossa, sua roupa está horrível. Isso não é ser assertivo, isso é ser grosso, isso é não ter educação. O que seria ser assertivo? Olha, eu acredito que essa roupa não está adequada aqui para o nosso ambiente. Tá? Então, você falou o que deveria falar, mas respeitando também a individualidade, né, os próprios sentimentos da outra pessoa. Então, mas Emerson, mesmo assim eu não corro risco de deixar a pessoa um pouco chateada. Claro, se for um feedback que você vai estar dando, uma situação dessa, que a pessoa está no local de trabalho e não está com uma roupa adequada para o local de trabalho, você não vai falar na frente de todo mundo isso. Você vai chamar a pessoa no local, se você for o líder, ou mesmo se for um colega dela, e dar um feedback. Mas né, você fala, nossa, essa roupa é horrível. Você está fazendo um julgamento e sendo rude. Agora, se você fala, olha, essa roupa não está adequada, né, para o nosso ambiente, você também não está fazendo um julgamento? Talvez sim, mas esse julgamento é baseado no código de vestimento, código de conduta que tem ali na empresa. E muitas vezes esse código, ele é um código realmente que está ali formalizado e muitas vezes não está formalizado. Então, vamos dizer que uma empresa tem lá o código de vestimenta casual, está comunicando que o código é casual. E você aparece trabalhar um dia com a bermuda, camiseta do teu time. Talvez esteja casual demais. Então, mesmo, aí você olha para o lado, você nunca viu ninguém com bermuda e a camiseta do time. Então, preste atenção, né? Você não observou o que estava sendo comunicado. Então, para a gente falar agora um pouquinho dos elementos da comunicação e depois o que você precisa desenvolver, tenha em mente o seguinte: você sempre está comunicando alguma coisa. Não existe maneira de você não comunicar. Repetindo, não existe maneira de você não comunicar. Você sempre está comunicando alguma coisa. Vamos dizer o seguinte, que eu estou agora me comunicando aqui com você, mas de repente eu resolvo não me comunicar mais e eu vou ficar calado. Quando eu paro aqui e fico calado, o que eu estou fazendo? Eu estou me comunicando. Eu estou comunicando, talvez que tenha alguma razão porque eu não possa falar. Eu estou me comunicando, talvez com a intenção de que, poxa, não tem mais interesse para mim ficar comunicando. Então, eu sempre estou me comunicando. Eu estou aqui com essa camisa, então eu estou me comunicando
com você, né, dizendo que, olha, para mim você é importante, por isso que eu coloquei essa camisa, que eu acho uma camisa bonita para estar aqui, né, uma camisa condizente com o programa para estar aqui conversando com você. Se eu tivesse aqui com a camisa do Corinthians, vai, Corinthians de fiel e tal, eu ia estar comunicando outra coisa, eu estava me comunicando que, poxa, o mais importante para mim é o Corinthians, e independente dos temas que eu trago aqui, serem temas profissionais, não está muito conectado com o tema. Então, você percebe que eu sempre estou me comunicando. Se você está quieto, você está se comunicando. Se você está calado, não fala nada, você está se comunicando. Então, tenha isso em mente. Você sempre está se comunicando e pergunte-se: o que eu ando comunicando? O que eu estou comunicando? O que eu estou comunicando na minha vida pessoal? O que eu estou comunicando no meu trabalho? Como as pessoas me veem? Comunicação não é só fala. Comunicação é o que você ouve, é o que você vê e também o que você fala, é o que você assiste. Né? Comunicação tem vários elementos. Vou passar aqui agora os elementos da comunicação. Vou mostrar aqui um slide de... Deixa eu ver... Não, monitor principal, pronto. É um slide de um treinamento que eu ministro esse treinamento na ENAP. Quem conhece a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, e também ministro um treinamento parecido para empresas. Então, os elementos da comunicação. Uma coisa muito importante para a comunicação é você manter sempre a sua garganta lubrificada tomando água. Ok? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com você para te explicar os elementos da comunicação. Ok. Então tá aqui os elementos da comunicação. Vamos entender então os elementos da comunicação para você entender o que você precisa ter cuidado em cada um deles para se comunicar melhor. Então, o primeiro elemento é o emissor. O emissor é a pessoa ou o elemento que transmite a informação. No momento aqui, eu estou sendo o emissor, eu estou transmitindo a comunicação. Um outro emissor poderia ser esse slide. Você percebe que você está me vendo ali no cantinho da tela, para quem está ali no YouTube, está me vendo no cantinho da tela. Então, eu estou sendo emissor, porque você também está me ouvindo, mas existe uma informação que é o slide. Então, se eu estivesse simplesmente calado aqui, você vendo o slide, também é uma informação que o emissor está transmitindo para você, ok? O emissor transmite a informação por meio de uma mensagem. Então, a mensagem é aquilo que eu estou falando para você, são as ideias que eu estou passando, ou as ideias que uma placa de trânsito está passando, que um sinal de trânsito, que um cartaz, que o slide está passando. É a mensagem, você olha e tem ideias em relação àquilo. A mensagem, ela é transmitida por meio de um código. Nesse momento aqui que você está me ouvindo, o código está sendo a língua portuguesa. O código está sendo a língua portuguesa. Então, nós dois entendemos esse código. Sometimes I could start speaking like this. Then, some of you would understand and some of you will not understand. Because I changed the code. You know what I mean? Então, o que eu falei aqui? Que eu poderia começar algumas vezes a falar dessa maneira, e alguns de vocês iriam entender, alguns de vocês não iriam entender. Porque eu mudei o código, eu comecei a falar no código inglês.
Então, é um outro código. Então, é importante você saber o código também. A mensagem construída por meio desse código era transmitida por um canal. O canal aqui está sendo a internet. O canal aqui está sendo... você está recebendo essa informação por meio da internet. Então, esse é o nosso canal de comunicação. Quando você está presencialmente com uma pessoa, geralmente o canal de comunicação é o ar. Né? Você está falando com a pessoa, ela está na tua frente, então o canal de comunicação é o ar. E essa mensagem chega a um receptor. O receptor agora é você. Você é o receptor da comunicação. Então, a comunicação tem um emissor, que sou eu nesse momento, transmitindo a mensagem. A mensagem, ela vai por um código. Mensagem tem ideias, vai por um código, que é a língua portuguesa. Ela está sendo transmitida através de um canal que agora é a internet. Se a gente tivesse presencialmente, ia ser o ar, para um receptor que é você. É importante para ter uma boa comunicação que o receptor entenda o código e a linguagem da mensagem, ok? E o receptor vai dar feedback. O que é feedback? Ele vai dizer se ele está entendendo ou não a mensagem. E quando o receptor dá um feedback, muitas vezes ele se torna o emissor. Então, numa conversa, você tem duas pessoas, vamos dizer, uma conversa com duas pessoas, ou pode ser com mais, mas duas pessoas, você tem sempre o emissor e o receptor, e muitas vezes se alternam. Você está trocando e-mails, você está trocando mensagem por WhatsApp, você está conversando. Então, a todo momento, você tem essa alternância. Qual que é o grande problema que gera todo esse transtorno, todas essas questões, todos esses problemas na comunicação? São os ruídos. A gente tem ruído no emissor, tem ruído na mensagem, tem ruído no canal, tem ruído no feedback, tem ruído no código, tem ruído, tem todo tipo de ruído. Então, por exemplo, o ruído do emissor. De repente eu posso começar a falar aqui e ter uma voz muito baixa. Começar a falar muito baixo para você. Aí você não vai entender o que eu estou falando, porque eu estou rouco, perdi minha voz. Então é mais ou menos isso. Eu posso, de repente, começar a falar mais baixo, como eu estava falando, e é um ruído no emissor. Uma pessoa fala muito baixo e você não vai entender. Então está acontecendo um ruído no emissor. Talvez você já tenha conversado com uma pessoa assim. Eu já conversei. A pessoa fala muito baixinho e aí eu fico ali, cara, o que a pessoa está falando? Então, é um problema. É um problema. O ruído pode ser também na mensagem. Então, a pessoa fala uma mensagem que você não entende, um assunto que você não entende nada. Então, a pessoa pode estar falando ali, de repente, de culinária e você não sabe cozinhar. A pessoa pode estar falando de direito e você não entende a mensagem. Ok? O problema também pode estar no código. E problemas no código podem acontecer muito, principalmente, claro, quando você vai para um outro país falando outra língua, mas mesmo aqui no Brasil. Mesmo aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho um colega que ele é do Ceará, e aí a gente estava conversando esses dias, alguém falou para ele, passa aí esse penal. Ele, penal? O que é penal? Penal é o estojo, né? Como a gente chama aqui, como é chamado aqui em Curitiba, é o estojo. Então é um problema de código, né? As pessoas não conhecem muito bem o código. Pode ter também um problema de canal. Na segunda-feira, quando eu fiz o primeiro episódio, eu estava com um problema aqui na internet. Então, se você for assistir, você vai ver que muitas vezes está cortando a imagem está falhando ali. O som até que passa, mas a imagem falha. Então, teve um problema de canal. E pode ter um problema no receptor também. Então, de repente, você está aí me ouvindo agora, você está ouvindo, você está fazendo outra coisa, você está tomando café, lavando a louça, você está no teu trabalho aí fazendo uma planilha e está me ouvindo, e aí você pode não estar prestando atenção no que eu estou falando. Aí, por mais que eu fale claramente, num código que você entende, uma mensagem que você compreende,
o canal está bom, mas se o receptor não está receptivo, né, por isso que é o receptor, a mensagem não vai ser entendida. E aí o feedback não vai ser também um feedback bom. Ou o feedback, ele pode ser um feedback para saber mais sobre a mensagem. Então, se você não está entendendo alguma coisa que eu estou falando, você pode, por exemplo, mandar uma mensagem para mim: Emerson, pode me explicar melhor isso daí que você falou? Pode me explicar melhor o que é o canal? Pode me explicar melhor o que é o código? Isso está sendo feedback. Aí eu falo, claro, olha, o código o código, como o nome já diz, é como é que fala? É o código. O código é o código, mas é a codificação, tá? É a estrutura, vamos dizer, a estrutura de linguagem que nós usamos para conversar. Então, nesse momento aqui é o português, pode ser o inglês, pode ser código Morse, pode ser um sinal, né? Então, esse está sendo o código. Ok? E aí você, obrigado, entendi. Então, perceba que aí a comunicação ela se torna muito mais simples, né? Aí sim você acaba tendo uma comunicação eficiente, ok? Então, esse é o processo de comunicação, tá? Os elementos do processo de comunicação. Aí você percebe por que a gente tem tanto problema de comunicação, tá? Porque a gente está tendo ruído o tempo todo. Qual que é a sua preocupação, então, o que você precisa desenvolver na sua comunicação? Você precisa desenvolver a sua comunicação verbal. E como é que você desenvolve a sua comunicação verbal? Comunicação verbal é o que está sendo falado e a maneira que está sendo falada. Então, comunicação verbal são as palavras que eu estou falando e a maneira que eu estou falando. Entendeu? Então, como é que você desenvolve o seu vocabulário? Estudando, lendo, de repente assistindo filmes mais interessantes, assistindo vídeos mais interessantes, mas principalmente o hábito da leitura é um hábito que enriquece muito o seu vocabulário. Você estudando também estratégias de linguagem, estudando oratória, vai ajudar também a desenvolver o seu vocabulário. Quando você estuda e pratica também a oratória, além de desenvolver o seu vocabulário, você desenvolve também a maneira com que você fala. Então, você está percebendo agora aqui que eu estou falando para você desde o começo, de uma certa maneira. E com essa maneira, eu quero que você entenda melhor o que eu estou falando. Uma maneira de você melhorar o seu instrumento de fala, tá? Que você também precisa, além de desenvolver o seu vocabulário e desenvolver a maneira com que você vai falar, você precisa desenvolver o seu instrumento de fala, sua boca, sua língua, suas cordas vocais. Existem muitos exercícios que você pode fazer para você ter uma articulação melhor das palavras. Um exercício é o que eu estou fazendo agora desde o começo, que eu procuro fazer sempre, que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? Você articular bem as palavras. Você abrir a boca quando você está falando. Talvez você conheça aquelas pessoas que falam meio assim. Aí ela está falando com você e ela não abre muita boca. Aí ela não abrindo muita boca, às vezes fica mais difícil para você entender o que ela está falando. Então, não, abra a boca para você falar. Se você vai dar uma apresentação, faça um exercício de abrir a boca. Esse exercício aqui, meio louco mesmo. Então, faça esse exercício umas 10 vezes, pare mais umas 10 vezes. Você vai exercitando a sua boca, a sua musculatura. Agora, o exercício que eu queria passar, que ele é muito simples, que ajuda a melhorar muito essa articulação, você vai fazer o seguinte: você pega uma caneta, e aí você passa um álcool gel aqui na caneta, como eu fiz, né? Para você estar seguro com a caneta.
Você vai colocar a caneta entre os dentes e vai continuar falando. Então você faz isso aqui, ó. Aqui. E aí você continua falando aquilo que você vai falar. Se você não tiver nada para falar, você inventa alguma coisa e começa a falar do mesmo jeito. É interessante que você fique falando assim, por alguns minutos, uns 3, 4 minutos, se possível, e pode pegar um texto e começar a ler. Então, com isso, você está exercitando a sua boca. Depois que você fizer esse exercício, você vai pegar a caneta, e agora vai ficar mais difícil de você me entender, você vai colocar nos lábios, sem tocar os dentes, e vai continuar falando também. Agora vai ser mais difícil para você me entender. Então, eu coloco nos lábios, não pega com os dentes, você prende a caneta somente com os lábios, com a ponta dos lábios, e continua falando do mesmo jeito. Então, pega um texto também e continua lendo. Eu sei que eu estou parecendo meio ridículo, mas é o papel de quem está ensinando alguma coisa. Então, você pega a caneta e fica falando que nem um retardado, que nem eu estou fazendo agora aqui. Tá bom? Você fazendo isso, uns 3, 4 minutos, você vai perceber, eu já tinha feito antes, mas mesmo assim, fazendo só um pouquinho, você vai perceber como a sua articulação fica melhor. Como parece que a sua boca está mais leve para falar. Então, faça esse exercício sempre, tá? Tem vários outros, eu posso fazer um vídeo, vou fazer um vídeo um dia só, explicando sobre esses exercícios para ajudar você a articular melhor, exercícios de aquecimento vocal. Quando eu vou ministrar uma palestra, quando eu vou aplicar um treinamento, antes eu sempre faço exercício de aquecimento vocal. Quando eu faço o exercício, eu dou treinamento às vezes o dia inteiro e chega no final, tá tranquilo. Se eu não faço, 1, 2 horas depois já começa a irritar. Então eu vou fazer um vídeo um dia só falando sobre isso. Mas cuide, então, da sua comunicação verbal. As palavras, a emoção que você coloca naquilo que você está falando e o seu instrumento, a sua articulação. Outra coisa que você tem que cuidar também é a sua comunicação não verbal. E aí a gente vai estar falando sobre o que eu falei há um tempinho atrás. O que você está comunicando? Então, a minha comunicação verbal, ela começa na minha postura. Tá? De repente eu estou sentado aqui, você não está me vendo também, mas, sei lá, a minha postura podia estar assim, né? Eu podia estar falando aqui desse jeito. Pessoal, tudo bem? Então, que legal com vocês. Estou aqui mais uma vez aqui no Café com Cameli. Né? Olha só, né, a postura de ombros para frente, cara, postura meio de derrotada, cabeça meio para o lado. E uma postura diferente, né? Uma postura de vencedor, uma postura ereta, né? Peito para frente, né? Falando de uma maneira mais firme. Só o fato de você se colocar nessa postura, você já fica, né, com uma voz diferente. Então, a sua comunicação verbal, a maneira com que você se veste, como que tá, sei lá, o seu cabelo, se você tem cabelo, como que tá a sua aparência, você está se comunicando, os gestos que você faz, a emoção que você passa, que tem a ver com a comunicação verbal, mas também a não verbal, né? Nossa, pessoal, que bacana, que legal, olha só, comunicação, diferente de, nossa, pessoal, que bacana, pô, que legal, estou feliz por você. Você está comunicando que não está feliz. Que não está feliz. Tá? Então, vamos recapitular o que eu passei até agora para a gente chegar na parte final aqui do nosso encontro de hoje, do nosso episódio de hoje. Como se comunicar bem para ter sucesso na carreira. A gente viu ali os elementos da comunicação. A gente viu primeiro lá por que é importante você se comunicar bem para a sua carreira. Depois eu entrei na parte dos elementos da comunicação. Os elementos da comunicação, né, que são o emissor, estou eu aqui emitindo, uma mensagem, são as minhas ideias, através de um código, que é a língua portuguesa, por meio de um canal, que está sendo a internet, até um receptor, que é você, que pode ou não me enviar um feedback, que é uma mensagem. Né? Então,
Você pode... Qual é o meio de enviar mensagem por meio desse canal aqui? Por meio desse canal é uma mensagem aí no Instagram, uma mensagem no YouTube, uma mensagem. Então você vai estar me dando feedback, às vezes um joinha. Então seria um feedback. Se é uma conversa presencial, o feedback ele acontece praticamente na hora, é mais fácil, né? E tem outras maneiras, por exemplo, se você está numa videoconferência, o feedback ele acontece mais rapidamente e é facilitado do que nesses canais que a gente está usando agora, a internet e essas redes sociais, ok? Então, a gente viu também que você precisa trabalhar aspectos da comunicação verbal, melhorando seu vocabulário, melhorando a sua articulação e aspectos também da comunicação não verbal. Então, a sua postura, como que você se veste, as emoções que você passa, tanto emoções na comunicação verbal, quanto na comunicação não verbal. Ok? Tranquilo? E, finalmente, para a gente chegar na parte final, uma das coisas que eu vejo que mais se tem problema nas empresas, mais se tem problema. Isso daqui eu vou até colocar. Vou colocar aqui para você. E vou compartilhar. Que é o quê? São os canais. Os canais de comunicação. A maior parte das pessoas não sabe usar os canais certos. Que canais? Por exemplo, e-mail, WhatsApp, videoconferência, reunião presencial. As pessoas simplesmente não sabem usar. E isso gera muito problema principalmente nas empresas, porque as pessoas não sabem utilizar esses canais. Então, eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela com você. Então, aí, você está vendo aqui. Deixa eu colocar, ver, tela cheia. Pronto. Então, eu vou escrever aqui para você saber... Não, deixa eu colocar de outra maneira para ficar maior a tela. Pronto, aqui acho que está melhor. A tela, para você saber quando você deve usar cada um dos canais. Ok? Aí você não vai ter mais problemas de quando utilizar os canais. Então, vamos começar com o canal, que é o canal, pelo menos era o canal mais utilizado nas empresas, nas organizações, mas teve alguns outros canais que começaram a tomar o lugar dele. Tá? O e-mail. Gente, quando que você deve utilizar o e-mail? Tá? Para mensagens formais. Então, você vai usar o e-mail em mensagens formais ou que exigem documentação, ok? Então, uma mensagem total mais formal ou que tem que ficar documentada. Você pode ver que em várias situações, em empresas, as pessoas conversam às vezes ali pelo telefone ou pelo WhatsApp. Manda um e-mail para formalizar. Por que isso? Porque o e-mail ele é considerado um meio de comunicação mais formal, ok? Então, você pode usar o e-mail quando você tem que passar uma comunicação mais formal para uma pessoa. Manda um e-mail para mim. Tá? Outra situação em que você deve usar o e-mail para uma comunicação mais detalhada. Tá? Para uma comunicação mais detalhada. Uma comunicação mais detalhada e que, de repente, você pode voltar a ter que consultar ela no futuro. Então, sei lá, uma lista, alguma parte de um projeto, alguma decisão mais detalhada que foi tomada. Tá? E se, de repente, você precisar consultar no futuro, vai estar ali na tua caixa, né, de entrada. Também, isso daqui eu acho que é tranquilo, né, pessoal? Para envios de anexos. Para envio de anexo. Você vai mandar um documento. Hoje em dia, muita gente manda o documento por WhatsApp. Dependendo do documento, ok. Mas, novamente, se for uma coisa mais formal, se você precisar que isso fique arquivado, manda por e-mail.
O WhatsApp, ele acaba apagando depois de um tempo e você não consegue encontrar mais. No e-mail sempre vai ficar ali. E uma outra situação que é quando você não precisa de resposta imediata. Gente, você vai mandar um e-mail, você não pode querer que a pessoa responda na hora. E-mail não é para mensagem urgente. Tá? E-mail não é para comunicação urgente. E-mail, você vai mandar um e-mail. Claro que você espera, né, de repente, que a pessoa responda talvez no dia, talvez no próximo dia, mas não é uma resposta imediata. Existem outros meios de comunicação para resposta imediata. Que meio de comunicação seria esse? Aí a gente entra no meio de comunicação que é um dos mais usados hoje, pelo menos no Brasil. Isso é interessante, né? Nos Estados Unidos, o pessoal não usa o WhatsApp como a gente aqui, usa mais SMS. Cara, lá tem uns negócios meio estranhos, né? Lá, assim, é o país praticamente da tecnologia. Eu lembro que eu tive lá de 2000, depois 2003. E naquela época a gente aqui nem usava cheque praticamente mais. E lá tudo era feito por cheque. Qualquer pagamento que você tinha que fazer era cheque. Não sei como é que tá agora. Mas tem umas coisas lá que o pessoal é meio conservador, acho que até demais, assim, sabe? Não gosta de mudança. Então, quando é que você deve usar o WhatsApp? Para uma comunicação. Comunicação. Rápida e informal. Ok? Então, uma comunicação mais rápida, mais informal, que você não vai precisar escrever tanta coisa. Para mensagens mais curtas. Ok? Para lembretes. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui para. Colocar aqui em cima. Para lembretes, você vai usar o WhatsApp também, de repente, para algum lembrete. Que mais? Né? Para informalidades, né? Para uma conversa mais informal, né? Com os colegas, com os amigos, enfim, isso quer dizer, né? Tipo uma coisa mais informal, que não tem que estar realmente totalmente formalizado. E quando precisa de uma resposta mais rápida. Não urgente. Gente. Quando você precisa de uma resposta mais rápida, geralmente as pessoas olham o WhatsApp algumas vezes por dia. Então, a resposta tem que ser rápida, mas não urgente. Não. Se você tem alguma coisa urgente, você não usa o WhatsApp. O que é urgente? Nossa, preciso da resposta disso agora. Ok? Não é o WhatsApp que você deve usar. Tem gente que fica aí, parece meio fora da casinha, porque o outro não respondeu. Mas você não me respondeu. Então, não, mas o WhatsApp não é para mensagem urgente mesmo, é para quando eu for ver a mensagem. Então, por exemplo, eu estou dando, às vezes, ministrando um treinamento, e geralmente, se é um treinamento do dia inteiro, eu olho o WhatsApp. Às vezes eu olho o WhatsApp, né? Geralmente eu olho cedo. Se der tempo, eu vou olhar ali no intervalo, quando tem intervalo de manhã. Às vezes não tem intervalo, então eu só vou olhar no almoço. E depois, talvez eu dê uma olhadinha ali no intervalo da tarde, que sempre tem, se der tempo. Se não, eu só vou olhar à noite. Então pode ficar, às vezes, o dia inteiro sem olhar no WhatsApp. Se tiver uma coisa urgente, não é por ali que você vai me alcançar. E com várias outras pessoas acontece da mesma maneira. Ok? Então, vamos lá agora. Videoconferência. Videoconferência é tudo junto, né? Videoconferência. Videoconferência. Quando é que você deve usar a videoconferência? Quando é que você deve usar o Zoom, o Teams, o Meet, como é que é o nome do outro lá? Tem mais uns dois aí que são mais famosos, que eu já utilizei também quando eu estava com alguma empresa. Mas enfim, quando é que você vai usar um desses aplicativos aí de
de videoconferência. Então você vai usar... Bom, a videoconferência ela tem a característica que é o canal que mais simula a presencial. Então você vai usar para reuniões mais... Opa, pare. Para reuniões mais formais, onde a comunicação visual é importante. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está aqui, você está me vendo aqui no Instagram, de repente você está me vendo aqui no YouTube, e a comunicação visual é importante para passar essa mensagem. Mas se a gente estivesse numa reunião, seria interessante que eu também pudesse ver você. Então, quando você está, por exemplo, dando um feedback, quando vai falar de um assunto mais sério, em que a comunicação visual é importante, aí você deve usar uma videoconferência. Tá? Você deve usar uma videoconferência. Outra para reunião, outro momento que você deve usar para reuniões que envolvem múltiplas partes. O que é múltiplas partes? Gente, mais de 2 pessoas, 2, 3, 4, 5 pessoas, tá? Então, vai estar todo mundo ali conversando. Então, para esse tipo de reunião, você usa videoconferência também. Você tem aplicativos aí, cara, que dá para colocar mais de 1.000 pessoas. É claro, se tiver uma reunião com 1.000 pessoas, aí o negócio não vai andar. Mas tem uma reunião, às vezes, para 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, ou mais, e precisa que todas tenham a oportunidade de se comunicar, você pode usar a videoconferência. Também uma coisa legal, ó, para colaboração em tempo real. Então, você está aí fazendo um projeto, tá fazendo um projeto, tá fazendo um brainstorm para o projeto, tá fazendo alguma atividade. Na videoconferência, existem ferramentas que ajudam as pessoas todas a comunicar. Vamos fazer um brainstorming. Você coloca lá uma tela para todo mundo ver e todo mundo tem acesso ali a escrever, como eu estou escrevendo agora aqui. Então, com a videoconferência, você consegue fazer isso. Tá? Isso é muito legal com essas ferramentas também, a colaboração. E também, a gente já falou de reuniões formais, reunião de múltiplas partes, mas também quando é necessário... Opa! Eu acredito que quando é necessário um diálogo mais... deixa eu ver como é que eu poderia falar. Um diálogo mais rico. Tá? Um diálogo mais rico. Então, quando você quer falar com a pessoa, quando você precisa ter essas informações, ter as expressões, ver o rosto dela, então aí você pode fazer videoconferência. Então, basicamente, nessas situações você usa a videoconferência. E quando que você deve fazer uma reunião presencial? A gente já está finalizando, a gente vai falar sobre a reunião presencial e sobre o telefone. Reunião presencial. Quando que você deve fazer uma reunião presencial? Emerson, mas para que eu vou precisar fazer reunião presencial se hoje dá para fazer tudo por videoconferência? É verdade. Você consegue fazer videoconferência, ficou mais fácil. Você faz reuniões, você faz entrevistas de emprego. Então, você pode fazer quase tudo com a videoconferência. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, o presencial, ele impõe um fator emocional diferente, que é diferenciado. Tá? Então, quando que você usa o presencial? Para discussões importantes. Para discussões importantes. Tá? Face a face. Para discussões muito importantes, que o face a face é melhor. Então, que tipo de discussão importante? Imagina que você tem uma empresa
e vai fazer a fusão, ou você vai fazer a contratação do CEO da empresa, ou, enfim, sabe aquela coisa muito importante, você está... É uma decisão muito importante que é importante estar, decisão importante que é importante estar ali face a face, e aí já entra, né, a outra, que é o outro item que é para negociações complexas. Ó, para negociações complexas ou conversas muito difíceis. Então, esses dois aqui, eles estão muito parecidos para uma negociação complexa, como aquela fusão da empresa que eu falei. Cara, tem que estar lá, sabe? O fator presencial, ele diz que você está se importando. Então, eu já vi negociações que, por exemplo, a pessoa saiu de São Paulo, pegou o avião, foi até Paris, só para assinar um contrato que poderia ser assinado, né, digitalmente, ali, virtualmente, sem problema algum, e para apertar a mão do outro que estava ali fazendo a negociação com ele. O que isso diz? Tá? Por quê? Emerson, mas isso é perda de tempo. Não, não é perda de tempo, não. Em muitas situações, isso daí é ganho de dinheiro e de confiança. Você imagina o seguinte, o que fica na cabeça daquela outra pessoa que está fazendo a negociação, sabendo que uma parte saiu do Brasil, pegou um voo, sei lá, de 12 horas, e foi até Paris, gastou, né, o dinheiro do bolso dele, ou da empresa, sei lá que foi, mas foi lá, conversou e vamos assinar aqui. Tá? Isso não sai mais da memória. Isso demonstra para o outro a importância que aquela parte que viajou está dando para a negociação. Então, existem conversas que não dá para fazer. Não é que não dá para fazer por videoconferência, dá. Mas tem um peso muito maior se elas forem feitas presencialmente. Tá? Então, isso geralmente acontece quando você quer construir uma confiança. Tá? Quando você quer construir uma confiança. Então, também, para construir confiança e resolver conflitos. Dependendo também da situação, poxa, está tendo um conflito muito grande. Não, espera aí que eu vou aí e a gente resolve isso. Por mais que a videoconferência seja muito boa, ela não consegue ter todas as nuances de uma reunião presencial. E é óbvio, para eventos sociais, festas, celebrações, etc. Gente, não tem. Celebrações. Isso aqui tem que ser no presencial. Não tem como você fazer uma festa de fim de ano da empresa. Vamos fazer pelo Zoom. Não dá. Isso aqui tem que ser presencial. Tá? Então, esse tipo de evento tem que ser presencial. Nos treinamentos, por exemplo, eu ministro muitos treinamentos que têm um impacto emocional mais forte, e algumas coisas eu consigo fazer no online, outras coisas não tem como fazer. Por quê? Porque não vai causar o mesmo impacto, porque cada um está no seu ambiente. Deixa eu voltar aqui a imagem aqui para mim. Cada um está no seu ambiente e não vai ter o mesmo impacto. As pessoas podem se distrair, então eu não tenho o controle. E também algumas técnicas, né, algumas práticas, algumas dinâmicas pela segurança, né, pela segurança de quem está fazendo. Então, se eu estou ali junto, eu sei o que está acontecendo, eu preparei o material, tem a segurança, eu consigo garantir a segurança. Agora, eu vou fazer alguma atividade que a pessoa não está próxima a mim, como é que eu vou garantir a segurança dela? Então, não tem como você fazer tudo no que você faz no presencial, no online. Realmente não tem. A grande parte hoje você consegue fazer, muito até daquilo que achava-se que não conseguia fazer, hoje consegue. Eu particularmente acho, por exemplo, hoje que não existe nenhum curso de graduação que não pode ter grande parte da sua carga horária online, né? Seja curso da área de saúde, medicina, psicologia, enfermagem, qualquer curso de graduação, você pode sim
ter boa parte da carga horária online. Desde que você primeiro saiba dar aula, e o que acontece é que a maior parte dos professores não sabem, né, da aula, não sabem usar essas ferramentas, e desde que você tenha momentos presenciais em que o conhecimento ele é realmente colocado à prova, ok? O conhecimento é colocado à prova. Então, hoje, se, por exemplo, você não tem alguns cursos que grande parte deles, você ainda não tem, principalmente cursos da área de saúde, que são, por exemplo, a própria psicologia, na medicina, também e vários outros, você não tem, que seja semi-presencial, é simplesmente por causa de uma certa birra, pode-se dizer assim, né? Porque você vai ter lá muita coisa teórica que dá para você fazer EAD, tanto no síncrono quanto no assíncrono. Isso aqui é o síncrono, eu estou falando, você está ouvindo. O assíncrono é quando você estuda depois. Okay? Então, você consegue fazer muita coisa, mas não tudo. Entendeu? Não tudo. Tudo não dá para fazer. Tudo que você faz no presencial não dá para fazer no online. Gente, e finalmente, chegando aqui a nossa parte final aqui do último canal, o telefone. Telefone, que é aquele canal que grande parte das pessoas nem sabe mais usar, nem usa mais, só que ele ainda é muito utilizado, ele é muito importante. Então, para que você vai usar o telefone? Para conversas que exigem uma resposta imediata. Gente, o telefone, quando você está falando com a pessoa, ela consegue te responder na hora. Se você conectou a conversa com ela, ela vai te responder na hora. Entendeu? Então, é a ferramenta para isso. Para resolver questões urgentes e emergências. Tem uma emergência, tem uma questão urgente, é o telefone. É o telefone que você vai usar. Você vai ligar para a pessoa e aí você sabe que, no mínimo, ela ouviu você. Ela pega o telefone do lado, ela ouviu, tá, você. Então, também, quando é necessário um diálogo mais direto. Quando você precisa de um diálogo mais direto para falar com a pessoa, mas deixa eu até acrescentar aqui, e pessoal. Então, é uma coisa mais pessoal, você vai conversar ali com ela, não vai ter, obviamente, a parte da videoconferência de você vendo, mas também é importante, e você não tem como ir pessoalmente. Então, aí você usa o telefone. Então, eu deixei isso aqui na tela, vou até passar aqui, anota tudo isso e começa a usar da maneira correta. Então, olha aqui, tem aqui e-mail, WhatsApp, videoconferência, reunião presencial, telefone. Cada uma delas pode até ter outras situações, mas se você tiver anotado e começar a usar dessa maneira que está aqui, você pode ter certeza que não vai ter problema, você vai usar da maneira correta os canais aí na sua empresa, nos seus negócios, e você vai melhorar a sua comunicação no seu trabalho, sua comunicação na sua vida pessoal e profissional, para ter mais sucesso na sua carreira. Essa aula ficou grande, a gente está aqui já mais de 1 hora, está bem mais longa do que eu imaginava, mas é porque é um conteúdo bem vasto, é um conteúdo que se eu fosse me debruçar sobre esse conteúdo como um treinamento, por exemplo, tranquilamente a gente ia ficar aqui. Eu faço um treinamento de comunicação de 20 horas. Então, só para você ter uma ideia. Então, eu trouxe aqui a cereja do bolo para você entender, praticar e melhorar a sua comunicação e para você ter mais sucesso na sua carreira, tá bom? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Espero que a minha comunicação tenha atingido você e que, de alguma maneira, melhore também a sua comunicação. Café com Cameli vai ficando por aqui, senão daqui a pouco vai ser almoço com Cameli.
E amanhã eu vou falar como você pode ter mais sucesso na sua carreira fazendo pouco. Como que você pode ter mais sucesso, ter uma pessoa de sucesso na sua carreira fazendo pouco. Mas como assim, Emerson? Fazendo pouco? Amanhã você vai entender. Então não perca amanhã, às 7h55, Café com Cameli, tá bom? Grande abraço para você, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Fui!